presença augusta, uso comum, pode se tornar sagrado. Esse próximo pilar que eu vou compartilhar com vocês aqui é um pilar muito, muito interessante e foi por esse pilar, foi através desse pilar que me trouxe até aqui, para esse canal do YouTube. Eu já tenho, como eu já disse, o hábito de escrever há bastante tempo e eu tenho sido muito surpreendido por coisas que eu escrevo que eu não tenho noção, né? Às vezes nós não temos noção do poder que está dentro de nós. Gente, a palavra habita em vós. A palavra, o verbo, a presença habita em vós. Já seria o suficiente para a gente querer ir para dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Então já seria o suficiente para eu iniciar meu processo investigativo, interesse de ir para dentro. Mas, diante de tantas vozes, tantas inquietações, nós estamos acometidos. Como que eu vou deixar que esse reino, que essa presença, que esse Cristo apareça em mim? O que impede que isso aconteça? O que faz com que isso não aconteça? Eu não tenho outra explicação, são as nossas crenças. Aquilo que nós recebemos da nossa mãe, do nosso pai, da sociedade, escola, sistema, tudo isso são concretos que nos alojam, celas que nos alojam, celas que nos prendem. Uma voz silenciosa, que é esse Cristo dentro de nós, querendo jorrar, querendo falar, e encontrando barreiras, encontrando resistências. Tem uma passagem que eu refleti nesses últimos dias que fala sobre um novo e odres novos. Essa questão do um novo e odres novos, eu cruzo um paralelo exatamente com as nossas crenças. O ato de escrever é como se eu estivesse trocando de odre, fazendo com que eu tenha contato com as minhas crenças, porque ao escrever eu vou começar a perceber por que eu penso, por que eu ajo, por que eu tenho esse tipo de sentimento abrigado dentro de mim. Por que não há aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? É nesse contato, nesse hábito de escrever, é que eu vou ter a real noção do que está acontecendo comigo. É como se eu estivesse diante de um médico, fosse pedido, eu preciso, o médico dissesse para mim assim, você precisa de um raio-x, você precisa investigar por que você está desse jeito. A escrita, para mim, tem sido isso. É como se fosse um raio-x daquilo que eu penso, daquilo para onde eu estou me movendo. Então, esse convite de escrever que eu proponho a você, eu ia falar como primeiro tópico, primeiro pilar. Não faz nenhuma diferença, porque esses 5 pilares que eu falei para vocês, que é o pilar da meditação, da reflexão, da leitura, da escrita e da partilha, eles estão sempre se cruzando, eles estão sempre aparecendo, um interação com o outro. Então, com esse contato da escrita, o que eu acho? Eu vejo que está funcionando comigo e eu vejo que não funciona só comigo, porque já tenho visto algumas pessoas dizendo que o psicólogo, o psiquiatra, as pessoas que lidam com questões da alma, indicam para que esses pacientes façam. A diferença que eu proponho aqui é que ele seja baseado nessa voz interna, nessa palavra, nesse ser que é completo, esse ser que não foi tocado por nenhuma crença. Aí a transformação que vai acontecer, a mutação com que você traz para dentro, com que você percebe nessa escrita, quando você olha para você, esse gente está aqui, eu repito, eu tenho uma repetição de pensamentos. Eu não vou aprofundar muito aqui, que é só uma pincelada. Tá? Mais para frente eu vou contar um pouco das minhas experiências em relação à escrita e incentivá-los para que vocês
façam isso também. O que eu vou falar como básico agora é o seguinte: com certeza fica na cabeça de muitos, mas o que eu vou escrever, Augusto? Pelo amor de Deus, eu tenho uma vida tão agitada. Olha, eu vou pegar leve com vocês. Olha, a primeira coisa é, compra um caderno simples desse, caderno 96 páginas, ó, pequeno, formato pequeno, que cabe em qualquer mochila, qualquer bolsa. A outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: assim que você comprar o caderno, coloque o seu nome e o seu telefone aqui. Eu coloquei meu nome e o meu telefone. Por que é importante? Porque eu já tive uma experiência muito desagradável. Eu já perdi um caderno, tinha inclusive a minha história daqui com a Tiana. Muita coisa que eu tinha escrito nos primeiros momentos da Tiana eu perdi. E não consegui achar de jeito nenhum. Então, quando se perde, a primeira coisa a pessoa vai ter como entrar em contato com você. Então, você já vai ficar, pelo menos tem a probabilidade de você ter de volta o seu caderno. Um outro cuidado que eu acho interessante você ter é que você escreva o que vier à sua cabeça. Mas alguns pontos mais delicados, eu uso uma outra técnica. Porque eu preciso abrir espaço, eu preciso saber quais são esses pensamentos repetitivos. Eu simplesmente pego uma outra folha, um incômodo, uma situação difícil que eu vivenciei, que é meio delicada, que não é importante que as pessoas saibam, eu escrevo uma folha à parte, depois eu queimo, eu rasgo, faço alguma coisa, porque pelo menos saiu da minha mente. Então, outra coisa também que eu quero dar dica, escreve apenas 3 páginas. Isso vai trazer um alívio para você, que não gosta muito de escrever. E aí fica assim, escreve 3 páginas e sempre deixe uma página em branco, para que fique um espaço mais organizado, né? Você possa ver que não mistura um dia com o outro dia. Outra coisa importante que eu lembrei agora, é interessante você fazer todos os dias você escrever um pouquinho. Ah, eu não estou com inspiração para escrever. Pega um texto bíblico, copia um texto bíblico, pega uma literatura, escreve, copia, mas não uma leitura mecânica. Aproveita, já que você está tendo contato com a meditação, escreve também quieto. O primeiro dia da meditação foi bem complicado, porque vieram vários pensamentos, eu fiquei pensando na comida que eu vou fazer, no médico, no resultado do médico, tudo isso é a prática da presença no dia a dia, você conhecer seus pensamentos em busca dessa que essa voz silenciosa fale ao seu coração. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: eu não vou garantir que vai acontecer da mesma forma que está acontecendo comigo, mas eu lhe garanto que coisas maravilhosas, profundas, vai acontecer com você. Que seja um prazo relativamente longo, porque assim como a planta, existem frutos que demoram tempos para que eles venham dar. No caso da tâmara, a tâmara precisa de 80 anos para dar os seus primeiros frutos. Então, 90 dias, todos os dias, separa um local também, reservado ali para você ser só você e Deus. Isso também é importante para que o seu cérebro comece a entender que existe um mecanismo ali acontecendo, uma mudança acontecendo. Então, são apenas algumas dicas que eu quero deixar neste vídeo, porque nos próximos eu vou me aprofundar um pouco mais. E aí, gostaram do conteúdo? Presença augusta, onde o comum pode se tornar sagrado. Augusto Rita.